Olá pessoal do canal Brasil Notícias, 12 de julho de 2019. Jurista renomado no Brasil e no mundo prova a imparcialidade de Sérgio Moro em julgar os processos de Lula. Os processos que o The Intercept está aí colocando, né, que foram... Bom, vamos ao vídeo? Segura aí, se inscreve, comenta, compartilha, aperta as notificações e vamos aqui, ó. Jurista renomado demonstra a prova cabal da imparcialidade de Moro. O procurador de justiça e jurista Edilson Mogenite é extremamente respeitado mundialmente por seus elevados conhecimentos jurídicos, por sua extraordinária oratória e coerência. Neste trecho da entrevista do professor Mogenite para Alexandre Borges, ele demonstra com clareza a imparcialidade do juiz Moro. Vamos ao vídeo. Vamos lá? Cadê o controle? Tá aqui. As decisões do juiz Sérgio Moro são decisões equilibradas. Eu disse, reafirmo e confirmo, só existe uma democracia, um só modo de você saber se as decisões são imparciais, pelo menos um modo aproximativo. Uma sentença judicial, ela tem duas funções. A função endoprocessual é uma função voltada às partes. Quando o juiz decide de um lado, ele contraria o interesse do outro. Se essa função da sentença, a fundamentação da sentença, a motivação, é quando o juiz explica por que ele tomou uma decisão e não outra, ele permite à parte prejudicada, a parte vencida, que sucumbiu, recorrer. Então essa função endoprocessual é voltada às partes. A outra função é a chamada função extraprocessual, um atributo inerente à democracia. Sendo processo público, qualquer um do povo, e é impressa por todos, pode acessar os autos e ver a fundamentação e a motivação, conferir as provas, analisar, balançar, entender se existe coerência, congruência entre o que está dentro do processo e a decisão dada pelo juiz. Então é uma garantia constitucional prevista na Carta Magna que assegura a todo cidadão um controle intersubjetivo das decisões daquele magistrado. E eu diria, todas as decisões escrutinadas pelo juiz Moro, na sua imensa maioria, foram confirmadas por todas as instâncias. As decisões contrárias ao Ministério Público, e foram dezenas delas, o Ministério Público recorreu, em algumas delas as penas foram superiores. Cadê a eventual parcialidade? Tá aqui, né? Ele coloca um ponto interessante aí, né? Vocês entenderam? Primeiro que os processos são públicos, qualquer pessoa tem acesso. E a gente já mostrou até, inclusive, para desmascarar o The Intercept, a gente trouxemos, né, alguns processos públicos aqui para provar a mentira de algumas mensagens. Como, por exemplo, o nome lá do procurador, né? O processo que disseram que Moro tinha afastado a procuradora, quando na verdade a procuradora nunca foi afastada e participou de todos os processos de forma direta, né? Enfim, e outros pontos, né? Deixei até para consulta aí para quem quisesse, na dúvida, né? Outro ponto que ele fala é o seguinte: os processos que o Moro julgou, como por exemplo o do Lula, não foi atestado somente por ele. Você pega, por exemplo, esse do Triplex, Moro deu uma sentença, 9 anos e alguns meses, não sei se foi 9 anos e 6 meses, alguma coisa assim, não estou lembrado. Quando foi para o TRF4, que seria a segunda instância, os caras deram 12 anos. Então veja que a sentença não só foi validada por outra instância, como foi acrescida a pena do Lula. Depois nós tivemos um monte de recurso, recorre daqui, recorre dali, vai para acolá, habeas corpus daqui, todos negados um após o outro. Vejam que aí já não é mais... Sérgio Moro só deu a sentença condenatória e dali para frente acabou. Você tem TRF4, você tem ST, você tem um monte, você tem o STF julgando habeas corpus. Você tem um monte de gente julgando. Moro só foi a sentença. Canetou lá, ó, 9 anos e 6 meses, pá, acabou. Pronto.
Depois nós tivemos o STJ, né? Só que o STJ diminuiu a pena, né? De 12 anos e uma cacetada, jogou para 8 anos e uma besteirinha. Quer dizer, mas não anulou nenhuma das ações de Moro. Então, quer dizer, mesmo diminuindo o tempo da prisão, manteve as ações do Sérgio Moro. Então veja que se houvesse parcialidade do ministro, o TRF4 teria julgado a favor do Lula. As inúmeras ações contra o Lula, contra o Moro, para derrubar a sentença do Moro, que foram para o STF e um monte de turmas, segunda turma não sei da onde, primeira turma, raio que pata da turma, teriam sido anuladas. Nenhuma foi. Aí o que eu acho engraçado é o seguinte, passou por um monte de instância, mas estão só querendo encher o saco do Moro. Por que, gente? Que eles estão pegando no pé do Moro, por que não pega no pé do TRF4, por que não pega no STJ, por que não pega nas outras instâncias? Porque anulando a do Sérgio Moro, anula todas as outras. Perde a validade de todas as outras. Por isso que eles estão pegando no pé do Moro e não dos outros ministros, das outras instâncias. Tem também a questão na qual até o The Intercept soltou umas mensagens relacionadas a um caso lá, né, que o pessoal estava conversando entre si sobre questão de provas de um caso, né, e inclusive esse caso o Moro foi lá e absolveu os acusados. Ora essa, se ele era parcial, por que ele não condenou esses aí? Absolveu eles. Você vê que o que o procurador aqui, o jurista aqui deixa bem claro, é a atuação do Moro em conjunto com todas as instâncias. Todas as instâncias aprovaram, na maioria, os seus atos. Você vê que houveram sentenças que o Moro foi lá e absolveu o cara, o Ministério Público entrou com recurso. E o processo foi. Então, prova mais uma vez a imparcialidade do ministro Sérgio Moro. Acho que isso fica bem claro. O The Intercept, depois da sabatinada da CCJ lá no Senado, caiu no conceito até da própria esquerda, né? Porque eles estavam esperando uma atitude do Glenn e o Glenn não vai fazer essa atitude, que é qual? Mostrar as provas para poder libertar Lula. Se depender do Glenn, Lula continua preso, porque ele disse que não vai dar essas provas. E como é que... Quer dizer, no caso do Edward Snowden, as provas eram verídicas, olha só como é que é as coisas. Eram provas reais e eles não fizeram questão de esconder essas provas. Mostraram ao público. A pergunta é por que neste caso eles não querem mostrar as provas? Qual o problema? Se a do Edward Snowden, que era coisa pior, eles tiveram todo o trabalho de trazer as informações e jogaram ao público os documentos, autenticados, tudo certinho, porque neste caso que soltaria o maior ídolo do PT, que é justamente essa a razão pela qual vazaram essas mensagens, para manchar a imagem do Moro e soltar o criminoso, por que ele resolve agir diferente, não mostrar as provas? Porque não tem provas. Porque não existe absolutamente nada contra Sérgio Moro. Porque Sérgio Moro está pautado justamente nas outras instâncias. Tudo que ele fala, tudo que ele escreveu, que ele colocou ali na sentença do Lula, tudo foi respaldado pelas instâncias superiores. Então, se o The Intercept, a galera quisesse comprar uma briga de verdade, tinha que comprar uma briga com os outros ministros também, que também validaram a sentença de Moro. Então fica bem claro aonde é que realmente está o problema e qual o objetivo desse vazamento, né? Que não é outro a não ser soltar o maior pilantra da nossa nação, Lula. Canal das Notícias.